Vamos lá, pessoal. O objetivo desse vídeo é a gente finalizar nossas discussões sobre as industrializações atrasadas. Estamos transitando aqui para a segunda onda de industrializações atrasadas. Industrializações atrasadas são aquelas que ocorrem na etapa concorrencial do capitalismo. A segunda onda, Japão e Rússia, ocorre no momento de transição da etapa concorrencial para a etapa oligopolista. Ou seja, aquelas características do capitalismo concorrencial que de alguma maneira ou de outra, num cenário em que havia os pré-requisitos internos para a transição para uma economia capitalista industrial, facilitariam essa industrialização, ou seja, as características do capitalismo concorrencial combinadas com as características da divisão internacional do trabalho forjada pela Inglaterra no período da Pax Britânica, que teriam contribuições razoavelmente positivas para viabilizar o espraiamento da industrialização em direção à Europa continental e aos Estados Unidos, eles já vão perdendo força. Então eu tenho um conjunto de transformações externas que vai trazer novos condicionantes à industrialização, que vai fazer com que as características do processo japonês e russo sejam muito mais marcadas pela heterogeneidade, por um grau maior de heterogeneidade e principalmente pela capitalização do processo via Estado, num cenário de acirramento da concorrência interestatal. Certo? O que está acontecendo no cenário internacional? Olha, essa transição do capitalismo concorrencial para o monopolista, para o oligopolista, vai fazendo com que o salto necessário para a industrialização seja mais difícil. Eu tenho escalas de produção maiores, necessidade de maiores volumes de capital, necessidades de associação entre bancos e capital industrial, necessidade de políticas públicas mais sistêmicas, mais organizadas, mais fortes, mais deliberadas, necessidade de estabelecimento de um sistema, ainda que incipiente, mas nascente, de ciência e tecnologia, organização a partir da lógica do enfrentamento de capitais a partir de uma concorrência mais complexa, ou seja, as barreiras à entrada são maiores. Tem essa transição para o capitalismo oligopolista. Tudo isso vai colocar diversos empecilhos, vai fazer com que a transferência de tecnologia, de conhecimento, não seja automática, não seja tácita, não seja, na verdade, automática ela nunca foi, né? Mas não seja muito relacionada com os processos de imigração apenas, ok? Eu preciso construir capacitações domésticas mais eficientes para viabilizar esse aprendizado. Esse é o primeiro ponto. Então, a transição para a lógica oligopolista do capitalismo, estou falando aqui da segunda revolução industrial, que está em gestação, está ali às portas da sua consolidação, falando de motor a combustão, que vai vir um pouco depois, energia elétrica, mineração, complexo metal mecânico, química pesada, são setores altamente intensivos em capital. Isso vai dificultar um pouco o processo de industrialização nesses países. Em paralelo a esse processo, o que acontece? Segundo condicionante externo interessante. A gente já observa um declínio da hegemonia britânica. Tem um declínio relativo da hegemonia britânica em diversas dimensões. A dimensão produtiva, a dimensão tecnológica, até certo ponto na dimensão militar. Cada vez mais o domínio britânico vai se assentar na dimensão financeira. Ok,
Por quê? Porque você tem um avanço dos países da primeira onda de industrialização atrasada, Estados Unidos, Alemanha e França, principalmente os Estados Unidos, questionando os fundamentos dessa hegemonia. Nesse cenário, o que a gente observa? Por um lado, transição para uma lógica capitalista cada vez mais amparada na constituição de forças produtivas domésticas lideradas pelo Estado. Por outro lado, um questionamento da hegemonia britânica e uma reorganização da divisão internacional do trabalho. Cada vez mais fica clara o acirramento da concorrência intercapitalista, a concorrência interestatal capitalista. Ela vai ser um elemento cada vez mais presente nos processos ou nas tentativas de industrialização. Os estados plenamente associados aos capitais nacionais em suas diversas dimensões vão patrocinar direta e indiretamente processos de enfrentamento do capital na esfera internacional. Ou seja, um cenário tenso, crescentemente tenso, que vai desembocar nas duas grandes guerras mundiais. Nesse cenário, com a reorganização da divisão internacional do trabalho, a Inglaterra já não é mais aquela força motriz, aquele centro cíclico da economia mundial capaz de espraiar dinamismo para outras regiões que tenham complementaridade à sua estrutura produtiva e assim possam viabilizar a sua industrialização a partir desse dinamismo captado pela Inglaterra. Ou seja, aquele caráter já razoavelmente disseminado da industrialização a partir de um circuito lógico de integração à divisão internacional do trabalho, beneficiando-se dos capitais ingleses, exportando para a Inglaterra, beneficiando de alguma imigração, de algum conhecimento tácito, de algum financiamento ainda que indireto inglês, de algum acesso a máquinas e equipamentos ingleses, num cenário de dinamismo da economia internacional, de elevados preços das commodities, isso já não vai estar tão presente quanto estava no período anterior. Somando essa característica da divisão internacional do trabalho com as características do paradigma, então, em consolidação de transição para o capitalismo em sua fase oligopolista, fica cada vez mais difícil para os países da segunda onda. Nesse cenário, a divisão internacional do trabalho vai ser incapaz de forjar quase que automaticamente esse processo de industrialização. A presença do Estado vai ser muito mais forte, a dificuldade vai ser muito maior. A partir desse contexto, tanto o Japão e Rússia têm alguns padrões de antecedentes razoavelmente semelhantes. Né? O que a gente pode imaginar? Olha, em ambos os casos, você tem um certo desmoronamento da organização da produção parecida com os moldes feudais, que traria condições socioeconômicas razoavelmente semelhantes àquela da Europa Ocidental, né? Principalmente ali no Japão, talvez com um pouquinho mais de ênfase. O que eu estou falando aqui? Olha, tem um avanço na monetização da economia, o avanço no putting out system, na manufatura, transformações, isso tanto no Japão quanto na Rússia, transformações na lógica de produção agrícola, a terra passa a ser mercadoria, capital, o trabalho passa a ser mercadoria, certo? Você tem um avanço das relações complexas econômicas entre campo e cidade, você tem estabelecimento de um equivalente geral, tem a importância da centralização política, no caso do Japão, centralização política Tokugawa, o último shogunato Tokugawa, ok. E em paralelo a todo esse processo, isso também ocorre na Rússia, em paralelo a todo esse processo, você tem o avanço da proletarização. A proletarização é um dos elementos, como a gente já discutiu, fundamental, um dos pré-requisitos para avançar nesse processo de industrialização. A proletarização ocorre tanto
como resultado da deficiência desses países em competir com outros países internacionalmente, da competição com produtos importados, quanto pelo processo de expropriação dos camponeses. Então, eu tenho políticas deliberadas, coordenadas pelo Estado, avançando no sentido de reorganizar a produção agrícola, que teria como resultado, um avanço da proletarização, certo? O que é característico nesses dois processos também de industrialização atrasada é o fato de que o Estado vai ser o vetor desse processo fundamental e vai se financiar muito baseado numa sobretaxação, numa exploração dos camponeses. Então, eu tenho o Estado concentrando recursos, viabilizando esse financiamento a partir de uma superexploração dos camponeses, por um lado, avançando no processo de proletarização. Por outro lado, esse próprio Estado organizando na dimensão produtiva interna atividades voltadas à exportação, atividades agrícolas voltadas à exportação, no caso do Japão, chá, seda, cobre, arroz, no caso da Rússia, minérios e outros produtos. A lógica é: o Estado sobretaxa os camponeses, centraliza recursos, faz uma sobreexploração dos camponeses para ter capacidade de alguma forma, viabilizar esse salto gigantesco, exigido pela segunda onda da industrialização atrasada. Ok. Ao concentrar recursos, o processo de proletarização avança. Em paralelo a isso, o Estado busca captar parcialmente o dinamismo externo, organizando a produção doméstica, uma parte dela, para exportação. Capta dinamismo, gera excedente e, indiretamente, viabiliza a importação de máquinas e equipamentos necessários para a sua industrialização, a partir da exploração dos camponeses, a partir da sobretaxação dos camponeses, a partir da organização de produção voltada para a exportação. Ok, você vai ter um conjunto de reformas que capitalizam todo esse processo lá no Japão, depois do último shogunato, o shogunato Tokugawa, a partir da restauração Meiji. Ou seja, qual que é a ideia? Eu tenho grandes pressões fiscais a partir de um Estado que vai coordenar esse processo, mas tendo em vista, tanto no caso do Japão quanto no caso da Rússia, no Japão, na restauração Meiji, eu vou potencializar esse processo, tendo em vista a necessidade muito clara de se avançar na industrialização para fazer frente aos desafios colocados no cenário internacional. Que desafios são esses? Os desafios associados ao acirramento da competição interestatal. Então, o Estado nascente japonês e russo já tem isso muito claro. A industrialização vai ser um projeto de Estado. A industrialização vai ser um projeto de Estado por quê? Buscando contornar eventuais ameaças derivadas desse acirramento da concorrência interestatal. Como contornar essas ameaças?